Ah, Jean Willis, Jean Willis. Ah, Jean Willis, Jean Willis. Queria saber o que se passa por debaixo dos caracóis dos seus cabelos. De seus cabelos de Jon Snow, como você imaginava ser. Ou de Che Guevara. Que dor, Jean Willis. Você que para escapar essa perseguição atroz foi para a Espanha. Sim, não vou nem entrar na piada que podia ter ido para Cuba. Não, você escolheu a Espanha. Né? Um país gostoso, eu tive lá recentemente, uma delícia. Comida boa, vinho barato. Você vai gostar dos espanhóis, não é, Jean? Eu gosto das espanholas. Mas tudo bem, cada um com seu gosto. O importante é que nós dois gostamos da Espanha, é ou não é, Jean? Isso que importa, meu querido amigo. Eu não resolvi mudar para lá. Fiquei por aqui, mas você foi fugir lá, foi ficar exilado na Espanha, porque você lá ia viver sob o governo de um partido socialista, o PSOE. Mas eis que você chega lá, Jean, como um asa negra, como um abutre, e você simplesmente destrói tudo, Jean. O que foi essa manifestação no último fim de semana, meu querido amigo? Os partidos de direita, o Vox, os Ciudadanos e o PP, nas ruas com a população da Espanha contra o governo socialista que está se desmantelando, caindo aos pés do chão, largado, rasgado, com 1000 rosas roubadas. Jean Willis, você levou o azar para a esquerda espanhola. Logo você que falou não vai ter golpe, teve. Ele não, ele sim. Serei a resistência. Fugir para a Espanha. Jean Willis, você realmente deve estar na bad, meu querido amigo. Eu vou usar você como gancho aqui para fazer um vídeo especial. Vou tratar de você e a crise na Espanha e vou aproveitar o gancho da Espanha para falar agora de uma crise no governo brasileiro e de uma condução errada que está sendo feita dela. Ou seja, vamos tratar hoje de manhã de 2 temas e também estou aqui no meu aniversário, estou fazendo aqui 35 anos, então nada mais bacana do que gastar o seu aniversário falando do Jean Willis. Se bem que eu acho que não, né? Acho que não foi uma boa ideia, mas tudo bem, enfim, a gente vê isso depois aí como é que faz, mas vamos ter que tratar de Jean Willis. Antes de continuar, por favor, como meu presente de aniversário, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se você gosta do nosso trabalho, até para me dar também um presente de aniversário, se bem que eu não recebo do MBL, enfim, mas para dar um presente para o MBL, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, né? Jean se mudou para a Espanha, obviamente que Jean não é tão relevante assim, ele é apenas um personagem caricato engraçado que pulula o debate público não só brasileiro, mas agora espanhol, né, Jean? O que aconteceu foi o seguinte, houve a queda agora de um governo na Espanha, a gente tem que analisar ele sob a luz desse fenômeno político do crescimento da direita mundo afora e também fazer comparações com o que houve no Brasil, porque houve manifestações de direita gigantescas na Espanha, né? E o que rolou? A gente tinha um governo de direita lá do PP, e o PP, só que o PP é um governo complicado, é um partido envolvido em muito escândalo de corrupção, de direita, mas corrupto. PP foi lá, teve os problemas de corrupção, caiu, convocaram novas eleições. O PP até manteve uma bancada grande, mas como ele estava sujo, ele não conseguiu compor nem com os Ciudadanos, nem com os partidos menores, e aí ele não formou governo. Quem formou governo foi o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, e o Podemos, inspiração para o PSOL, partido também que tem relações muito estranhas ali com a ditadura venezuelana, e alguns grupos pró-separação na Catalunha. O governo ficou lá sinalizando, esse governo novo, que ia participar ali da separação da Catalunha, depois não, teve pressão popular. O fato é, o governo se decompôs. Né? Vamos lembrar que é um governo que não vou falar do Jean Willis, mas é um governo que adora pegar um refugiado, né? A Itália que começou a fechar as fronteiras para a chegada de hordas e mais hordas de refugiados, a Espanha falou, não, manda para cá. Espanha que não consegue resolver sua crise econômica, né? Aquelas gerações vão se sucedendo de jovens que não conseguem arrumar emprego, que continuam se mudando para fora do país para procurar emprego na Alemanha, na Inglaterra, em outro lugar qualquer. Espanha que não consegue resolver seus dilemas. E não foi com a esquerda que isso ia acontecer. Mas os resultados das urnas nas últimas eleições sempre demonstram que a direita tem maioria, mas a direita não estava se compondo. E o que aconteceu agora? Manifestações gigantes, lideradas não especificamente por esse partido corrupto, o PP, né? Também não pelos Ciudadanos, que é um movimento que a gente estudou muito, é um partido que o MBL olhou bastante a composição dele, como ele criou, como ele surgiu, até para se inspirar em algumas coisas. Mas pelo Vox, que é um partido mais de direita, que ganhou agora, foi muito bem nas eleições da Andaluzia, ali no sul da Espanha, tem um discurso anti-imigração, tem um discurso de unidade do país, ou seja, contra separatismos, e vem ganhando o coração das pessoas. E aí essas manifestações foram muito interessantes, porque o Vox foi desproporcionalmente maior e mais relevante na organização e até nas declarações públicas das manifestações do que os seus, vamos dizer, possíveis aliados do PP e dos Ciudadanos. Agora o governo do PSOE caiu depois das manifestações e estão convocando novas eleições.
né? Nessas novas eleições, é possível que o Vox venha muito mais forte do que imaginado. E se eles conseguirem fazer uma composição Vox, Ciudadanos e PP, é possível que forme-se um novo governo de direita, tendo, se não o Vox à frente, que eu acho difícil, tendo alguém provavelmente do PP à frente, mas com uma composição, com um discurso muito mais próximo desse do Vox, mantendo uma vocação de livre mercado desse Ciudadanos. Ou seja, é um cenário interessante, é uma composição de forças dessa direita espanhola similar com o que a gente está vendo no Brasil, colocando a Espanha dentro do mapa aí da direita internacional. Agora isso também nos serve de um alerta, e por isso eu vou fazer o gancho aqui com o Brasil. O que está acontecendo aí na Espanha, né, de brigas, o que aconteceu com esse partido de esquerda, brigas fraternas dentro de um governo que foi formado, a gente está assistindo no governo aqui do Bolsonaro. Por isso é muito importante essa recuperação rápida que ele teve, porque ele volte. Porque a gente tem alas, diversas alas brigando aqui. A gente tem a ala dos militares através do Mourão, que querem ganhar espaço e não gostam dos filhos. Os filhos estão ligados com a turma do Olavo de Carvalho, tem o Ministério da Educação, Chancelaria. De certa forma, o Onyx Lorenzoni também está próximo dessa turma. Essa turma está batendo cabeça aí com os militares e por vezes bate cabeça também com a turma do Guedes. Turma do Guedes que também está com certa raiva de ver certas agendas deles sendo passadas para trás por conta de alguma agenda corporativista, como rolou agora essa agenda do agro com relação ao leite. Tem a turma do Moro, que já se bicou com a ala mais ideológica do governo na questão do desarmamento. Enfim, você tem um governo com muito bate-cabeça, mas o principal bate-cabeça é o bate-cabeça envolvendo o PSL e o coração ali do governo instalado no Palácio do Planalto, relativo aos filhos e ao secretário-geral Gustavo Bebiano. Ocorreu uma coisa que é muito chata, que foi agora o Carlos Bolsonaro divulgar um áudio do pai e o pai depois retweetou, sendo que o Carlos cuida do Twitter do pai. Na prática, o que rolou? Eles estão usando o escândalo do Laranjal ali do Pernambuco, que é um escândalo envolvendo o uso de recursos de fundo eleitoral para candidatas femininas, que obviamente não foi usada para candidata, foi 400 mil para uma candidata ali em Pernambuco. Isso me parece ser muito mais coisa relativa ao universo do Luciano Bivar, do Rueda, que são os chefes do partido, os verdadeiros donos do PSL, e não do Bebiano, mas parece que interessou ali não só ao Carlos, mas ao pai, dar uma fritada geral, uma carbonizada no Gustavo Bebiano, para eventualmente ele cair do governo. E o que eu acho que vai acontecer é isso. Provavelmente o Gustavo Bebiano cai do governo, vai ser o primeiro nome a cair. E veja bem, laranja por laranja, poderia ter caído o cara do Ministério do Turismo, que tem um escândalo muito similar ali em Minas Gerais. Mas ele foi, de certa forma, o negócio tá meio quieto, né? O Bebiano tá caindo porque existe uma briga anterior, uma briga mais ligada provavelmente ao Carlos, não sei com relação aos irmãos dele, aos outros filhos, nessa questão da comunicação, né? Queria até o direito, o Carlos provavelmente queria tocar a comunicação do pai, coisa que ele já fazia e fez com muito mérito, querendo ou não, o pai montou um colosso de rede social, e aí ele não conseguiu isso, tem coisas muito obscuras ali, obscuras no sentido de a gente não saber o que tá rolando mesmo. Ali acontecendo entre eles, brigas são desde a época da campanha, daquela agência que um cara foi aparecer, eu fiz a campanha, o Carlos detonou ele, depois o Carlos brigou com o André Marinho, aquele humorista também, naquela questão da ligação do Trump, se não me engano, ou dos americanos ali pro Bolsonaro ali após a vitória. Fato é, Carlos não gosta dessa turma. E aí tá rolando uma fritação pública, coisa que deveria ser, vamos dizer, lavagem de roupa suja em casa, porta fechada entre eles, e isso fica público, fica exposto, igual a briga do Olavo com o Mourão. Fica a galera se batendo publicamente e quem tá de fora vendo, fala, cara, isso aqui é uma torre de Babel. Eu acho que essa treta foi facilitada pelo fato do Bolsonaro estar fora. Mas o fato é que em 1 mês e 13 dias de governo, tem muita briga e tem muita briga ficando pública. Isso não é bom pro governo. Isso não é bom que alas, setores que compõem o governo fiquem se batendo e quando eles ficam expondo essas contradições a público e pior, se xingando, o governo perde força, reformas perdem força. Eu não sou hipócrita aqui, nunca fui grande fã do Bolsonaro, tá? Nunca gostei dos discursos dele, da atuação parlamentar dele, na maior parte das vezes. Poucas das vezes a gente contou com ele atuando nas coisas que a gente acredita. Mas ele é o nosso presidente, votei nele no segundo turno, fiz campanha e faria de novo porque não tinha outra alternativa ali naquele instante. Era ele contra o Haddad para ganhar, ou ia ser o Ciro, né? Não tinha nenhuma outra força de direita para poder enfrentar com eles. Então tinha que votar nele lá, agora a gente tem que lidar com esses problemas. E esses problemas que estão dados no governo dele, temos que resolver porque, novamente, mesmo não gostando eventualmente de todos os métodos de todo mundo, ele tem um governo que tem Moro, tem Guedes, tem reforma da Previdência para ir, tem pacote anticrime, tem pacote de segurança pública, isso tem que andar. Nós não temos que ficar falando publicamente das tretas do governo. Essas tretas estão transformadas num Big Brother, o governo virou um Big Brother.
O governo tem que contar as coisas boas, essas coisas boas têm que ir a público, a gente tem que fazer uma bela defesa de uma boa reforma da Previdência que tem que sair, de um belíssimo pacote do Moro, de uma composição inteligente com o Congresso que vai precisar ser feito. Se não tiver composição Congresso, não tem reforma passando. E aí, como a gente não vive num parlamentarismo, é isso que eu ia falar, não vai ter um governo que vai se dissolver se essas alas brigarem, né? No parlamentarismo, se essas alas brigam, o governo dissolve e você monta uma eleição nova e monta uma nova composição, que é o que está acontecendo agora na Espanha, que é o que pode acontecer agora na Suécia, por exemplo, que também não conseguiu formar governo. Na prática, o parlamentarismo é muito mais fácil. No presidencialismo, não. Você fica com uma crise, fica com alas lá e você fica com o governo andando, se arrastando. Esse é um governo que foi muito bem votado, que tem muita esperança depositada nele, para ele eventualmente se arrastar ou para ele ficar brigando em público. Então que o Jair volte, desejo toda a sorte a ele, para que ele volte, bote todo mundo no seu respectivo canto. O Mourão, para de ficar esquerdando aqui, o Olavo, para de ficar brigando com os militares, e o Carlos, para de ficar brigando aí com o Bibiano, etc, né? O ruim é que enquanto o Carlos ou o Jair Bolsonaro endossam isso. Essa endossada que ele deu nessa briga não foi legal. Eu espero que isso seja apenas um ponto fortuito e não um padrão. Porque se isso estabelecer como padrão, vai ser um governo caótico e não vai ser bom nem para ele, nem para a direita, nem para as reformas e, por fim, nem para o Brasil. É isso aí. Um abraço para todo mundo.